Boa noite, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Boa noite, Ellen. Boa noite, Cacique. Boa noite, Antônia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Wilson. Fiquem à vontade, tá? Para comentar, para perguntar, pra gente esclarecer as dúvidas, tá? Quem quiser já interagir, fica à vontade, tá? Vamos ver como o TikTok vai trabalhar esse algoritmo aqui hoje. Saudade de ouvir suas informações e experiências. Ai, que legal, Cacique. É gostoso, né? A gente se conecta com as pessoas, né? Boa noite, Ione. Seja bem-vinda. Esperar um pouquinho, ver se entra mais gente, né? Pra gente já começar a conversar, bater um papo. Ancorar nessa nova frequência, né? De entendimento, de clareza, de ativação sempre. Ancorando o entendimento. Obrigada, Ellen. Abrindo o canal do fluxo, né? Sempre. Obrigada, Ellen. Tudo é uma questão de se alinhar com o fluxo, né? Da prosperidade, da abundância, se permitir a receber de tudo e de todos, da vida, da consciência, das pessoas, das oportunidades, digamos assim, até daquilo que a gente julga ser ruim na nossa realidade, né? Está aberto a receber o entendimento e a clareza até naquilo que a gente julga ser ruim. Lembrando que tudo tem crescimento e expansão, então nunca vai ter algo ruim na nossa realidade, mas apenas como a gente decide enxergar aquilo, né? Se eu decidir que nada tem o poder de me abalar, nada vai me abalar. Então é uma questão de escolha sempre. Acordei, tô achando que a minha vida é infeliz? Jamais. Eu escolho que tudo na minha vida é felicidade, alegria e glória, então é uma decisão sempre. Então é o seu olhar para a vida e para as situações ao seu redor. É sempre você que escolhe como você vai enxergar tudo. E é o seu poder de escolha que automaticamente molda a sua realidade, né, a sua matéria. Porque do jeito que você escolher observar, é do jeito que ela vai se apresentar para você. Então automaticamente é sempre escolhas, tá? No final sempre é sobre escolha, né? O livre-arbítrio que a gente julga, a gente diz ter, é sobre isso. Sobre se eu vou olhar o positivo ou o negativo, se eu vou acreditar que a minha vida é próspera e abundante, porque é essa energia que eu vou ancorar na minha realidade. Se eu quiser colher abundância, eu tenho que plantar abundância. Se eu escolho ver tudo positivo na realidade, eu vou colher tudo positivo na minha realidade. Então é uma questão de escolha. Muitos oscilam nesse entendimento no começo por causa disso. Ah, mas eu tô inventando, mas tá difícil. Não, não é questão de inventar. É questão de criar agora a nova versão do que você quer viver. Porque como eu vou colher uma vida que eu quero diferente se eu não planto a causa dela? Então você entende que tudo é ser para ter, literalmente? As pessoas, elas reagem muito a isso por causa disso. Ela tá aqui, ela tá reagindo ao que ela tá vivendo, ela tá olhando e ainda tá doendo, mas enquanto ela não muda a causa disso, automaticamente não tem como ela colher uma realidade diferente. Aí também entra, eu sei, sim, em todos aqueles traumas e dramas do passado, aquela historinha que a gente alimenta, achando que é nossa e não é, tá numa realidade lá atrás. Mas é uma escolha consciente sempre, né? É a questão da busca e se abrir para ver o novo, né? A neurociência chama de neuroplasticidade, novos caminhos neurais. Sim, sempre. Porque quando você muda o foco do observador, esses caminhos neurais é como se fossem os caminhos, né? Que a gente cria agora novos caminhos de possibilidade. Porque você escolheu um novo caminho, então automaticamente vai ser projetado tudo totalmente diferente do seu foco. Então é muito interessante, você viu que é tudo uma coisa só no final, né? É tudo conectado, tanto o que eles falam da ciência, quanto aqui no entendimento metafísico, da espiritualidade, de tudo é uma coisa só, né?
É muito interessante. E para você mudar o fato e o foco da sua realidade, entra sim o entendimento de que você vai escolher observar diferente. Não tem como você plantar e colher uma realidade diferente se você não planta uma causa diferente. Por isso que também tudo sempre volta para as leis universais. Você faz sempre isso daqui, é um círculo. Tem uma espiral aqui e todas as informações elas dão voltas, mas no final volta sempre para a raiz da mesma coisa. Tudo é uma coisa só. Tudo está baseado nas leis que regem a nossa realidade. Então por isso que é muito, muito importante entender como a vida rege para você se ajustar a ela e não sofrer nessa realidade. Porque quem tem um entendimento, a diferença de quem entende é como ela se projeta nos desafios da vida. Você tendo um entendimento da realidade, você vai enxergar um desafio como uma oportunidade de crescimento. Opa, eu estou estacionado nesse momento aqui, o que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo, que vai me ensinar algo para mim poder passar de nível. Porque enquanto eu não aprender o que eu preciso nesse ciclo, eu também não me abro para viver novas experiências. Eu vou de novo num loop infinito, viver e viver de novo, e viver de novo, até eu aprender e aprender a soltar. Soltei tudo para ter tudo. Eu soltei a causa. Lei do ritmo, certo? Sim, Ellen. Já tá decorando o e-book, né? É o ritmo ele só vem para isso, para fazer a gente entender algo, para evoluir sobre isso. Eu tenho sim, Cacique, tá aqui no link da minha bio, tá? Tá escrito o e-book das 7 leis universais no dia a dia, tá? Tá aqui pelo link da Hotmart. Então, automaticamente você entende que você tá no ritmo, ele tá vindo para te mostrar que você está em movimento nessa realidade, e aqui ele vai fazer você também subir de nível. Então, tudo é sobre ativação, sobre comandos, sobre você ancorar numa nova realidade, alinhamento vibracional mesmo, de todas as maneiras. Por isso que é muito importante. O mínimo do conhecimento que todo mundo tem que ter, que devia ser ensinado de berço, é as leis do nosso universo. A criança entendeu que ela cria a realidade conforme ela projeta aqui, a criancinha ia aprender no mesmo segundo. Opa, eu quero tal coisinha? Tá bom, eu tenho. E naturalmente elas já fazem isso, só que chega numa certa idade que elas amadurecem um racional, daí elas começam a absorver os bloqueios dos maiores, né? Da família, dos pais, das crenças de cada um, que vai implantando na criança e ela vai se moldando nas crenças dos outros, né? Então, tudo volta sempre para o mesmo centro e para o mesmo foco. É a base de tudo, né? As leis universais. Por isso que é muito importante. Então, quando eu entendi e eu ancorei isso na minha realidade, tudo se tornou mais fácil. A polaridade, o ritmo, a causa e efeito, a lei do gênero. O gênero foi muito importante para mim porque eu não tinha nenhum entendimento, eu não conseguia absorver esse entendimento do que essa lei representava. Foi uma das mais difíceis para mim por causa disso, porque eu não sabia como aplicar na minha realidade. Quando eu entendi que eu vou unir as duas energias, a feminina e a masculina, para me materializar nessa realidade, eu entendi o porquê que eu tinha muitas ideias, muita intuição. E quando era o resultado de eu partir para ação, que a energia masculina, eu parava, eu tinha bloqueios, eu me sabotava, eu procrastinava. Porque daí junta todo o entendimento geral. Eu tinha energia, tinha intuição, só que eu não tinha a identidade forte, com clareza no que eu queria. Aí eu não conseguia ancorar na lei do gênero, que era colocar os meus sonhos, as minhas intuições na matéria, fazer acontecer. Então, automaticamente, quando eu fui entendendo uma por uma, eu fui entendendo que eu precisava ancorar com a certeza do que eu queria viver nessa realidade. Para sustentar essa ideia que por mais que viesse o ritmo, a polaridade, a lei do gênero, eu ia continuar na certeza do que eu tô passando e na certeza de onde eu quero chegar. Porque é isso que sustenta uma nova identidade. A certeza e a clareza de quem você é e de onde você quer chegar, sabendo que tudo já está feito. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Por isso que para mim hoje tudo sempre funciona, é o simples que funciona na minha realidade. Tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo e tem que ser muito transparente, porque o difícil ele dá uma bugada no nosso racional. Tem que ser muito objetivo. É o simples que funciona para mim na minha realidade hoje. Eu adotei esse termo para minha vida. Complicou, não me empolgou, opa, já não tem caminho para mim. Porque para mim tem que ter um entendimento, tem que ter clareza, tem que ser fácil de entender, tem que ser fácil de fazer. Então, quando é fácil, você já está no caminho, porque você está sendo direcionado sempre. Oi, Cacique, a bio é aqui, ó. Quando você entra no meu perfil aqui no TikTok, tem um linkzinho vermelho, não sei se aparece vermelho para vocês.
tá escrito assim, link.ee/erica.evedo. Quando você clica nesse link, vai abrir uma outra página. E essa página, ela vai abrir todos os links que eu tenho. O primeiro é o curso Manifesta a Sua Realidade, que isso daqui tá lá na Hotmart também, que vai ser todas as minhas lives gravadas, vai ficar pela Hotmart, tá lá, por assinatura. O segundo é o meu e-book, tá escrito Como Conviver com Pessoas Não Despertas. É um e-book também. Só que daí tá falando mais de relacionamento e para você vivenciar com as pessoas. E o terceiro, que é o e-book das leis universais, que tá escrito bem grande assim, e-book A Magia da Mente, como usar as 7 leis herméticas no dia a dia. Então é o terceiro, tá? O quarto é o link que vai direto pro meu canal do YouTube, tá? Então é o mesmo conteúdo que eu jogo aqui, tenho lá na plataforma do YouTube também, já tem um linkzinho pra pessoa ir direto, tá? Mas é a terceira opção. Se você não conseguir e quiser o link também, você me manda um oi aqui no direct, que eu te mando só o link pra você acessar, tá? Daí você copia ele, joga na sua página do Google, daí ele já vai abrir direto. Lógico, Ellen. Eu sempre falo aqui pra vocês, a primeira pessoa não desperta da minha realidade é o meu marido. Ele tá ancorando isso agora. Eu tô sendo trabalhado quadrinho por quadrinho porque tinha uma resistência muito grande. Mas o meu e-book veio do desejo de ancorar isso nele. Então, automaticamente, eu fui fazer esse e-book por causa disso, porque a minha maior dificuldade foi conviver com ele. O resto, nem tanto, porque tá fora da minha casa, mas o meu marido foi muito difícil, porque você sustentar uma ideia, uma identidade, para buscar uma verdade dentro da sua casa, com a pessoa falando o contrário para você, eu falo que foi um trabalho da espiritualidade comigo e de muito direcionamento. Porque você tem que sustentar uma ideia, uma nova versão sua com alguém falando totalmente o contrário, eu acho que foi um dos meus maiores desafios. Apesar de eu ter saído lá do fundo do poço, trabalhar em mim mesma, eu acho que nem foi tão difícil quanto agir dentro da minha casa, da minha realidade, com uma pessoa não desperta. Aí tem todo aquele trabalho mental, todo o trabalho interno de você entender que é sobre você, não é sobre o outro. Então esse meu e-book eu falo muito disso. Como você convivendo, que você não vai cobrar do outro nada, você só vai ancorar em você. Desculpa, viu, Anete, mas voltou. O que voltou? A sua internet caiu, cacique? Eu falei, se você precisar do link, você me manda um oi aqui na mensagenzinha aqui como mensagem, e eu mando o link pra você do e-book, tá? Direto, daí você só copia e cola lá no seu Google que vai abrir a página direto, tá? Se você não conseguir, você me chama. Ou quando eu terminar aqui, eu te mando já o link, daí você dá uma olhada lá. Então foi isso, foi essa minha dificuldade que me deu o desejo de fazer esse e-book. Foi um e-book pra mim, pra mim, sabe? Foi muito interessante, eu gostei muito por causa disso, foi uma dificuldade muito grande. Antônia, Érica, hoje à tarde você falou das borboletas, eu falei que queria ver uma de qualquer cor. Aí entrou uma dentro da clínica onde eu trabalho, não acredito, Antônia, não falei pra vocês que até um simples ato de você intencionar ver uma borboleta, ela tem que se manifestar para você. Imagine o que você intenciona aceitando o que já está feito. Tudo é um convite. Agora imagine você também intencionando o seu tempo para pensar coisas que você não quer ou alimentar ideias contrárias do seu desejo, né? Você viu que é muito rápido e instantâneo? Você tá vendo o poder que a gente tem? É só para te comprovar isso, né? Gente, hoje é meu aniversário. Minha irmã me ligou, passei praticamente 50 minutos de mensagem cancelando. Meu Deus, Ellen! Eu já te dei parabéns hoje, gente. Pessoal, dá parabéns aqui pra Ellen. Hoje ela tá fazendo aniversário. Parabéns, Ellen, de novo. Mas, Ellen, aí entra o ponto de você trabalhar em você até essa empatia. O meu e-book fala muito disso, de conviver com pessoas não despertas. É sobre você entender que é o máximo que a pessoa pode naquele momento. Que você já se alinhou com outra versão sua, mas os outros ainda continuam lá. E não vai ser, tipo assim, do dia pra noite que as pessoas vão captar essa sua energia. Talvez você vá passar por esse entendimento e observar e ver que eles estão evoluindo também através da sua energia. Mas aí é cada um no seu processo, sua busca interior, né? É mais sobre a aceitação da gente, né, mesmo, de conviver com essas pessoas. É por amor mesmo, né? É igual Jesus falou lá na cruz, né? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Por isso que a gente já passa a olhar o outro agora com essa empatia, com esse amor fraternal. Porque você entende que é o máximo que a consciência dela consegue ser, né, naquele momento. Então a gente só cancela aqui mesmo mentalmente. Ai, tá tudo bem. É a vida dela, não é a minha, né?
Obrigada, estou tão feliz. Nós também estamos por você, viu, Eli? Você compartilhar a sua energia de aniversário aqui com a gente. Um novo ciclo para você. Você já tá até alinhada agora com o seu marido, né, Ellen? Agora vai que vai. Uma nova realidade para você. Meu cabelo. Com certeza. Lembra, né? A gente sempre deseja o máximo pro outro, porque o outro é a gente, né? Tudo é um bumerangue, né? Vai e volta. Quanto mais felicidade, mais harmonia, mais prosperidade, mais saúde, mais é pra gente, né? No final, tudo é sobre a gente, né? Por isso que a gente tem que se alegrar com a conquista dos outros também, porque tudo que a gente dá, a gente recebe, é causa e efeito, né? Tem que ser naturalmente essa alegria, essa felicidade pelo outro, né? As pessoas que não têm entendimento projetam ciúmes, inveja, essas coisas das pessoas, mas não entende que não é sobre o outro, né? Tudo sempre vai voltar pra dentro, sempre, não tem como fugir disso. Tudo é de dentro para fora. Tudo que você quer receber, naturalmente você vai dar para você. Tudo que você quer dar sim para você, você dá para o outro também. Então é o mínimo olhar mesmo, daquele olhar bem universal, bem fraterno, de desejar de coração, né, tudo de bom para o outro, porque ele vença, que ele conquiste, que ele chegue lá. Porque não existe separação de ninguém. Eu vou achar que eu tô competindo com alguém? Nunca. A alegria do outro é a minha, sempre. Sempre, né? Porque nós, no fundo, também, nós somos o universo, né? Tudo que sai de fora vem daqui de dentro, né? Então, também nós todos somos o universo. Então, não existe separação de nada, nunca. E quando as pessoas entendem isso, elas já deram um grande salto quântico, né? A felicidade do outro sempre vai ser a minha, sempre. Somos o microcosmo vivendo dentro do macro. Sim. Vai sim, hoje conversei com ele e disse para um observador o outro e ajudar e se manter na vibração. Sim, ajuda muito essa ancoragem, sabia? Porque a gente cai, principalmente no começo. A gente oscila muito, a gente duvida, porque a matéria ela tem um tempo de se processar aqui para a gente enxergar com os olhos. Aí, quando tem outra pessoa, geralmente um tá caindo vibracionalmente e o outro ainda tá neutro. Então, esse neutro sempre consegue elevar a energia do outro. Então, é muito importante. Eu falo que a minha irmã foi muito importante na minha expansão. Porque quando eu oscilava, eu já falava com ela, falava, não, é assim, é assado, lembra que não sei o quê. Então, eu já voltava pro meu senso. A mesma coisa é ela. Toda vez que ela caía, ai, liga aqui pra mim, não sei o quê. Dela me fala alguma coisa aí pra ancorar minha energia. Hoje mesmo a gente conversou, ela, ai minha mentora, fala aí comigo alguma coisa porque eu tô querendo oscilar hoje. Então você entende que é muito importante? Então é automático, a gente precisa assim de ancoragem, de ajuda. Porque é o natural da vida ter os ritmos, né? Então a gente tem que aprender a se adaptar a eles e passar por eles sem reagir, né? Só observar o que a gente tá alimentando ali que tá causando esse ritmo na gente, né? Porque até ali tem uma coisa que tá mostrando pra gente que às vezes inconsciente a gente tá alimentando e ali precisa ser trabalhada aquela crença pra transmutar naquele momento, né? A Hannah, estou manifestando uma pessoa específica. Aí meus ex estão tudo me mandando mensagem. Por quê? Porque, Hannah, automaticamente você soltou, né? Automaticamente você tá com foco numa coisa só e todo o resto se tornou disponível, né? Você já não está mais focando na falta de não ter algo. Você abriu o seu campo, né? Então você tá apta para receber. E agora não é você que busca, você está sendo buscada, você se tornou ponto de atração, né? Tô passando pelo que você disse há pouco. A dona patroa me puxa para baixo. Sim, você vai reforçar a sua ideia, né, ô cacique? Entendendo que é só o máximo que ela pode naquele momento e às vezes ela não sabe lidar com aquilo naquele momento.
Então, meu aprendizado aqui dentro da minha casa mesmo foi muito sobre isso, sobre sustentar a ideia, a decisão, a identidade, a vida que eu quero viver, entendendo que tudo que eu dou permissão vai se alimentar e vai se manifestar na minha realidade. E como a salvação é individual, deixa ele com o processo dele, deixa com as ideias dele, e eu fui alimentando a minha realidade, né? Então, fica mais fácil quando você primeiro se importa 100% com você. Daí o resto vai ser só consequência, né? Sim, a Lu já me chamou hoje já, aqui pra gente conversar, pra ancorar a identidade, né, Lu? Ela fez a consultoria comigo e eu tô sempre amparando ela, né? Pra gente não oscilar e não voltar pra antiga identidade. Aqui no meu lar tô remando contra tudo do sistema. Eu também. Vocês já repararam que a maioria das vezes o processo, quando é casal, sempre é um, né? Parece que é um trabalho coletivo, assim, da espiritualidade, da consciência, não sei. Que pelo menos um da casa vai despertar para elevar a energia de todo o resto, né? É uma expansão coletiva mesmo, é um trabalho universal. Por isso que quem já entende e já tem essa facilidade de ancorar essa nova ideia, automaticamente vai se sustentar nisso para viver uma nova realidade. Porque é um trabalho coletivo, né? E todos nós estamos aqui como um canal de vibração, manifestação. Só de vocês estarem na minha energia, eu já estou ativando consciência internalizada em vocês. E automaticamente, quando vocês despertam, vocês elevam a energia também. Automaticamente, vocês também ativam frequências em outras pessoas. Por isso que a vibração sobe, por isso que a pessoa começa a despertar, ela começa a ver que começa a prosperar mais, ela ganha sorteios, ela está abrindo o fluxo vibracional dela. Quando a pessoa vem fazer a consultoria comigo, ela já ativa outras identidades, ela sobe o nível de consciência dela. Então, tudo é vibracional. Não é só sobre aparência, não é só sobre conteúdo, não é sobre palavras, mas a energia que ancora de cada um no conhecimento geral, tá? Por isso que você está sendo usado até para auxiliar no seu lar. É uma expansão indireta, né? Sim, é uma decisão até sustentar isso, né? Oi, André, como manifesta um sorteio? Aceitando que você sempre ganha os sorteios. Aceitando que eu sempre ganho. Você tem que aceitar e não ter dúvida dessa identidade. Entende? É só aceitar. E talvez você nem precise focar no sorteio. Talvez se é um produto ou alguma coisa que está no sorteio, no final você quer aquilo que você quer. Vamos supor que é o sorteio de um carro. Automaticamente você só vai decidir que você já tem o carro que você quer. Agora você solta o como, quando e onde e aceita que o carro que você quer você vai ter, porque ele já tem, ele já existe em algum lugar. Você só tá focando, limitando a um único meio de você ter esse carro. Quando você abre o campo, ele pode vir de infinitas maneiras para você. Você pode ganhar um sorteio, você só pode receber um dinheiro inesperado, você pode pegar um acerto de um trabalho, você pode receber uma herança, pode acontecer infinitas possibilidades de você ter o que você quer. Mas quando você decide só por um caminho, você fecha todas as outras possibilidades. Então aí vai depender do seu alinhamento, do seu merecimento, do seu pertencimento. Então depende de N fatores, tá? De nada, Andréia. Com isso aparentamos ser diferentes, sim. Chegou um tempo atrás, por vibrar um pouco mais alto, a gente detesta de todos, a gente desiste de todos à sua volta, né? Sim. Um tempo atrás eu tava muito nesse pensamento, na pergunta se eu ia conseguir sustentar esse relacionamento, porque chega um ponto de você estar como se fosse, porque eu passei por isso, dois estranhos dentro de uma casa. Não tinha mais assunto, não tinha mais conexão, porque se ele ia reclamar do serviço ou falar de alguma coisa, eu só escutava. Porque se eu desse meu ponto de vista, já ia falar, porque do jeito que eu interpreto, era como se eu estivesse julgando que ele está errado, dele entendia dessa forma. Mas eu só falava que ele tinha que internalizar diferente para ser diferente. Dele, você não trabalha lá, não sei o que. Então, eu aprendi que a minha opinião, meu ponto de vista não ia dar certo para ele. Então, meu trabalho interno foi aceitar, que é o máximo que ele podia, e escutar, que era o que ele precisava, e entendendo que automaticamente a minha frequência ia fazer esse trabalho e a minha intenção. Mas foi muito difícil, ao ponto dele assistir as coisas dele, assiste os tipos de filme, programas que ele gosta, dos conceitos dele, e eu não participar, porque era toda uma vibração diferente do que eu estava alinhada. Então, automaticamente, a Ellen
passou por isso, e eu passei também até um pouco tempo atrás. Hoje já percebo já muita diferença, até de coisas que assiste, coisas da rotina, mas até pouco tempo atrás era nessa vida que eu tava vivendo, e tendo consciência de que o que for para ser vai ser, e se não for, e se for atrapalhar, minha energia vai ser tirada do meu campo. Então eu até aprendi a trabalhar o desapego disso, sabe? Apesar da base, da estrutura, da família, entendendo que aqui tá para somar e não para me trazer para baixo, porque isso aqui não é só o que eu tô vendo, é muito mais. O meu trabalho nessa vida é muito mais, e eu já entendi isso. Então eu tenho esse propósito comigo mesmo e com a minha evolução. E a salvação é individual, né? Então foi bem solitário por um bom tempo essa experiência de você, tipo, sentar na mesa, tomar um café e os dois calados e não ter assunto. Porque os assuntos dele não me interessavam, porque eu ficava, igual ela falou aqui, só cancelando lá as ideias. E se eu falasse alguma coisa, já leva todo para um outro ponto literal, né? Que é, você sabe, você acha que sabe tudo e que não sei o quê, só o que você fala é o correto. Então eu tive que me adaptar dessa maneira. Mas hoje eu olho que foi para muito crescimento na minha realidade. Hoje me tornou uma pessoa totalmente diferente no ponto de entender e observar as pessoas. Então só foi um trabalho que a vida me trouxe, me preparou para me usar daqui para frente. Então foi muito importante. Pois é, todo mundo passa por esse momento, né, cacique? É para trabalhar na gente o que a gente precisa, viu? É que a gente vai precisar disso para nós mesmos e talvez para as pessoas ao nosso redor. Daí a gente tem que ter muita paciência, muita clareza, tem que ter muito amor também para escolher ficar em meio a essa dificuldade de alinhamento do casal, porque no começo é bem difícil. Você faz várias perguntas se vale a pena, se vai dar certo. E você convida a pessoa toda hora, assim, a entender, né? Meio que indiretamente, mostrando que a gente já entendeu, como funciona nessa realidade. A gente vai com todo amor e carinho, né? Mas você percebe que sempre tem uma certa resistência no começo, né? Então, é um trabalho mesmo na gente, né? Tudo pra gente. Boa noite, Giovânia. Seja bem-vinda. Fora ficar muito preso no 3D sobre relação, amor, ciúmes, etc. Sim, eles não entendem, né? Se eles entendessem... Hoje meu marido já entende muito mais. Mas se entendesse que quando a gente desperta, a gente desenvolve tantas outras coisas, principalmente do amor próprio da gente mesmo. Eu mesmo fui uma pessoa totalmente dependente emocional, era excesso de ciúme, eu era muito controladora. Então hoje eu vivo uma vida totalmente oposta. Então hoje eu vivo pra mim 100%, sabe? Eu tenho confiança em mim, eu tenho confiança nele. Então melhorou 1000% muita coisa. Só tinha esse ajuste vibracional que ainda está acontecendo na minha realidade. Eu percebo progressos. É pouco cada dia sim, mas já melhorou muito. Da onde eu saí lá atrás, hoje eu já tô tipo 70% assim já pra 100, entendeu? Então é uma questão de persistência e de escolha também. Você entende que é o processo de cada um e você vai desapegando. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver, a vida prepara o que for melhor. Então é essa consciência, né, de desapego que a gente tem que ter. Boa noite, Esther. Seja bem-vinda. Mas é tudo pro bem, nunca pro mal, né? Pra mim, o sentimento que me agrada demais chama-se paz. Sim, não é? Não tem nada que vale a nossa paz, o nosso entendimento. Oi, Esther. A consultoria hoje, ela sai no valor de R$597, tá? Eu tive que refazer um ajuste vibracional. Eu fui intuída a isso, tá? Então, é esse o preço hoje. E tem um coletivo também, que eu tô fechando um grupo pra amanhã, 7 horas da noite, ou a gente pode alterar entre as 7 e 8, porque eu tenho mais uma na lista de espera para uma consultoria coletiva, tá? Ela tá saindo, no máximo até 5 pessoas e tá saindo 220. Então, eu tô só esperando fechar essa nova turma pra gente fazer amanhã também, tá? Aqui na consultoria, tanto individual quanto a coletiva, a gente trabalha as crenças e a gente remodela a sua identidade para o que você quer vivenciar e alinhar com o seu propósito daqui para frente. E entendendo que a partir do momento que você também se conecta com a minha energia, você está sendo ancorada com códigos de ativação vibracional, tá? Então é feito todo um trabalho energético e no seu campo, tá? Para desbloquear os traumas e dramas e projetar uma nova identidade. A coletiva vai ter outras vezes também. Sim, eu tô sempre fazendo. A coletiva é sempre no máximo até 5 pessoas e a individual é uma pessoa só, tá?
Às vezes a pessoa quer particularidade, é um tempo maior que eu fico só com a pessoa também, tá? E na individual tem o acompanhamento depois também, tá? Daí quando você quiser, você salva meu WhatsApp ou manda um direct, daí você agenda, tá bom? Eu te passo os detalhes lá, tá? Ah, é, eu até ia falar, a live começou agora. Quem tiver interesse na coletiva tem um grupo pra amanhã, tá bom? Amanhã à noite, daí vocês me chamam. Convide seus integrantes a dar testemunho e suas lições, ajuda muito. Convide seus integrantes a dar testemunho e suas lições, ajuda muito. Suas lives. É o testemunho, eu nem prezo muito isso, porque é uma coisa muito individual e tem gente que não gosta, sabe? Às vezes sempre aparece alguém que fala aqui, que é muito bom, é nova identidade, mas o fato da gente saber do trabalho e saber o que representa isso, eu nem fico muito nessa opção da pessoa ficar falando essas coisas, porque é muito individual, tem gente que não gosta, sabe? Daí eu respeito a privacidade de cada um. Até por isso que eu não gosto de ficar pondo nada aqui, porque mexe muito com a privacidade. Às vezes a pessoa busca a melhoria da crença dela e mexe com coisas muito particulares, sabe? Traumas e dramas do passado, como ela pensa. Então é uma coisa muito individual. Hoje, ancorando na energia, que eu entendo que tudo é por vibração, e quem tiver preparado para acessar essa nova realidade, ela vai vir por conexão, sabe? Não é nem por depoimento, é por uma conexão energética. Então é muito mais do que isso, sabe? Então, o meu propósito, o meu trabalho é com base nisso, é na conexão vibracional. Porque quem chega está preparado para essa nova realidade, para essa nova versão. Então, daí eu já também não tenho mais essa crença de eu ter que ficar impondo, pedindo testemunho, essas coisas. Porque é uma coisa energética, é uma coisa muito particular, é sobre o bem-estar da nova identidade, né? Então, de fato, é uma coisa bem pessoal. Os meus estão aí, de tão grata eu falo os mesmos. Eu vi, Ellen, você sempre deixa comentário nos meus vídeos. Obrigada, viu? Gratidão. Tem gente que gosta, tem gente que é mais reservado. Mas a gente tá aqui pra aceitar, né? E respeitar a particularidade de cada um, né? Sim, é muito particular. Porque as pessoas vêm, tem problemas com a mãe, tem com o pai. Outros têm com relacionamento, sabe? Então, o trabalho, no final, é só para liberação, né? Desse sofrimento, né? Então, são coisas muito particulares. E eu aqui ancoro a ideia de que tudo já está feito, né? Tudo que tem que ser e vai vir de qualquer maneira, né? Então, a gente só aceita o resultado final sempre. Nem fala, direto meu corretor faz cada pegadinha comigo, meu Deus. E como é com o todo. Sim, né? O como é com o todo, sempre, sempre. O como, quando, onde é uma surpresa sempre. A expectativa da vida, ela é tão grandiosa e quando ela surpreende é muito gostoso. Eu adoro as surpresas da vida, as surpresas boas, é claro. Mas é muito empolgante a vida quando você passa a observar sempre que a vida vai te surpreender positivamente. Então, tudo é uma caixinha de surpresa, sempre. Obrigada, Ellen. Tudo no final é sobre uma confiança, né? Quando você... obrigada, Ellen. Então, quando você projeta confiança na sua pessoa, naquilo que você quer, no seu trabalho... todo o resto se move sozinho. Era até um tema que eu queria abordar nessa coisa. Não sei porque me veio a intuição de abordar essa confiança.
Quando você tem confiança no que você está aprendendo, quando você confia que algo maior está mostrando o caminho e vai te direcionar, porque você também é merecedor, todo mundo é. E entendendo que Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu, aí você projeta a confiança de que tudo sempre vai ser o melhor para você na sua vida. Você abre o seu campo, você expande essa energia grandiosa, porque você sabe que Deus só vai dar o melhor para você, que a vida só vai te dar o melhor. Então a confiança, ela é para tudo, entendendo que as pessoas que eu vou me conectar automaticamente vai ser para agregar na minha vida, o meu trabalho, aquilo que chega até mim. A Lu também, ó, a minha fã. Obrigada, Lu. Então, automaticamente, é sobre confiar na vida, nos processos, no aprendizado, confiar que as leis estão aqui para ancorar a gente. Então, não é para fazer ninguém sofrer nem reagir, mas com o amor de mostrar, opa, já deixei as leis para você aprender direitinho, aplicar na sua realidade, para você não sofrer na sua realidade, porque você escolheu estar aqui na experiência. Só que você também pode viver o melhor dessa experiência se você souber se alinhar com ela. Érica, como é dar comando no caso? Com e para quem eu tô dando esse tal comando? O comando é sempre para você mesmo, Antônia. É você comandando a sua mente racional. Lembra que aqui a mente racional é a nossa mente, né? A racional é aquela que projeta as dúvidas, os medos. Ela não sabe como que vai ser depois, então ela fica buscando meios de controlar tudo, porque ela quer saber como que vai acontecer. Ela não tem o poder de ver lá na frente e saber passo a passo para se garantir, opa, vai dar tudo certo. Então os comandos é para você alinhar sua mente racional, que é como se fosse uma criancinha que está começando nessa realidade agora. Até porque a mente racional, ela passou uma vida inteira agindo, oscilando, reagindo, e agora você está criando ela uma identidade diferente, que dar comandos para ela pensar e cancelar pensamentos negativos, para ela não observar o que ela não gosta. Então você está criando uma nova versão para sua mente racional, e é ela que você vai de uma certa forma doutrinar. Você vai ensinar o beabá dessa nova realidade para ela. Você vai falar, ó, não vamos fazer mais isso, não vamos mais pensar assim, porque agora a gente aceita que já está feito. Então você vai trabalhar o seu racional para se alinhar com essa nova frequência que você quer sustentar, que a sua consciência está aqui observando que tem algo novo, diferente para você viver nessa realidade. Já tem o convite aqui vibracional, opa, isso está disponível para você. Vamos se alinhar com isso para a gente chegar lá? Então o resto vai ser ações que vão te levar para esse resultado. Porque você tá aqui, já elevou um pouco o nível e agora a vida te convida para ter uma nova experiência. E todo o processo aqui da realidade é só para você relembrar quem você é, para você ativar o seu campo de conhecimento e para você entender que você pode tudo nessa realidade. Que toda experiência ela é moldável. Só que você vai ter que ter o entendimento, você vai ter que ancorar uma nova identidade, você vai ter que liberar todo o trauma e drama aqui desse passado para escolher fazer diferente aqui. Aí entra de novo aquele fato de você plantar a causa para colher o efeito. Eu vou plantar a causa aqui dentro para me colher o efeito aqui na matéria dessa realidade diferente. Porque enquanto eu reagir, enquanto eu duvidar, enquanto eu ainda quiser ver aqui na matéria primeiro para depois confiar, aí você vai continuar tendo os mesmos problemas para até soltar, para se convencer de novo de que você vai ter que soltar tudo para ter tudo. Então é esse o processo. Enquanto tiver apego, não se render, você não melhora. Igual a consultoria. A Antônia que tá marcada para amanhã também, né, Antônia, para fazer o coletivo. Ela tá só aguardando a gente finalizar lá o novo grupo. Então, automaticamente, a consultoria ela vai alinhar o seu campo vibracional do entendimento. Mas o seu compromisso é de você com você. Você tem que estar aberta a acessar essa nova realidade e ancorar essa nova realidade. Senão, automaticamente, você vai ser puxada para a antiga versão e não adianta nada você achar que vai fazer alguma coisa e automaticamente aquilo você não vai projetar mais nada. Você vai ter que sustentar essa ideia, essa nova versão sua que a gente vai alinhar. Então é um trabalho de você para você. Sempre o compromisso é com a sua energia, com sua expansão e com você mesmo. Obrigada, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite.
Sim, você foi um comando que você fez, sim, Antônia. Você intencionou aquilo que você queria que a vida te mostrasse. É igual quando eu sempre falo, você vai cancelar o negativo, porque tudo que você está intencionando aqui, dando comandos, seja em voz alta, seja em pensamento, você está permitindo que isso se manifeste na sua realidade, que é o que você vai enxergar depois. Fiz um comentário sobre as flores do canteiro que estavam secas. Na mesma hora, meu marido falou, te puxa dessa observação. Tá vendo? Ele tá aprendendo, né, Ellen? Deu tempo, que bom. Meu negócio fica chacoalhando aqui. A gente chegou todo na outra informação, até esqueci o que eu tava falando. A informação lá passa e vem e fica, né? Sobre alimentar, né? Eu tava falando da confiança. Então, a confiança é isso. Fala sobre o grupo. Pessoal, eu criei um grupo, a Kellen deu a ideia de criar um grupo lá, me chama no WhatsApp, manda um oi lá e fala grupo, eu coloco num grupo só pra me avisar a hora que eu for fazer as lives, tá? Porque às vezes o TikTok não entrega, né? Quando eu tô fazendo live, daí a pessoa fica sabendo, se ela quiser participar dela, só entra aqui. Daí tem um grupo lá só pra me avisar do horário das lives. É o mesmo número que eu coloco aqui, que é o da consultoria, tá? Só me manda um oi, grupo, que eu vou saber que é pra ir direto do grupo das lives, tá? Eu tava falando da frequência, né? Tá vendo? Até me perdi. É tanta informação. Eu sou muito rápida, meus pensamentos vêm muito rápido. Se eu não observar na hora, ele vai muito rápido. Deixa eu ver se eu tenho ativação aqui. Não tenho. O que mais, pessoal? Vocês querem que eu fale mais sobre o quê? Qual é a maior dúvida de vocês? Sim. Enquanto você reagir ao externo, não tem o que fazer. Você vai ter que ancorar essa nova vibração de ignorar 100% isso, viu, Antônia? A gente vai trabalhar no seu campo energético amanhã, tá? Daí você vai ver que vai mudar. Tem que mudar. Porque você acessa, né? Uma outra frequência. Mas olha, é um comprometimento de você pra você, viu? Você tem que acessar e aceitar essa nova versão sua. Aí entra, né, Antônia, aquela coisa do não confiar que eu tava falando. Você ainda vai ter que trabalhar o seu ponto de confiança. A confiança é certeza. Quando você confia, você tem certeza, você já não perde mais o seu foco com o que não te importa mais. Porque você já sabe que tá resolvido. Tá resolvido, tá resolvido. Você não se preocupa mais. É igual quando você compra alguma coisa na internet. Você comprou, você esquece. Você, quando percebe, já até chegou. Então, automaticamente, a confiança é a certeza. Por isso que você ainda tá buscando confirmação na matéria, tá reagindo, é porque no fundo ainda não se convenceu disso. No fundo ainda não acredita, né? Ainda duvida. Tô aberta, chega de sofrer. Sim, você já tomou a decisão, né? Quando a gente decide, não tem como voltar atrás. É só manter a decisão. Eu falo porque quando eu decidi lá atrás, foi um processo de 5 anos que me levou. Esse ano fazem 5 anos que eu busco conhecimento.
Então, é muito comprometimento. A Ellen tá nesse caminho, ela também fala, é 24 horas, toda hora buscando algo mais, sustentando a ideia, se ancorando no novo conhecimento, até isso se tornar um hábito. E depois que você se acostuma com essa nova identidade, você nunca mais volta da onde você saiu. Muito pelo contrário, já é natural você agir de outra maneira, porque já faz parte da sua nova identidade. Então é muito, muito legal por causa disso. É sempre muito válido o que a gente busca e o que a gente internaliza, porque é um comprometimento com uma nova vida, com uma nova realidade, né? Assim não é bem dúvida e mais para incerteza essa nova realidade. Isso assim não é bem dúvida e mais para internalizar essa nova realidade, ancorar. Sim, aqui nesse ponto a gente já não tá mais na dúvida, né? A gente só tá buscando ancorar essa nova versão. Por isso que a gente vai ficar tempo o suficiente sustentando essa nova identidade da gente, para ela se concretizar na matéria, porque quando ela se concretiza, essa nova versão de vocês, você fica ancorada nessa nova versão, daí você já não oscila mais, você vai ter certos picos, que é a lei do ritmo, que passa naturalmente, mas você já não se permite mais ficar lá, vem, passa muito rápido, porque aqui já está estático nessa nova versão sua, daí não vai ter aquela dúvida de eu voltar para trás e reagir a tudo de novo, não, vai vir a oscilação, a polaridade, o ritmo e automaticamente você vai observar e falar assim, tá passando, tudo bem, vai passar, já passou. É aquela coisa, se você pode resolver algo, você tá ok, faça o que você sentir, mas tá fora do seu controle, você não pode fazer mais nada com aquilo, o seu natural é soltar. Deixa que a vida se encarrega de te dar a solução, de mostrar os caminhos, quando você realmente desiste que a solução vem, porque você para de reagir, de barrar o fluxo. O fluxo, ele é natural para o alinhamento. Então, natural é vir o resultado da solução, que é as coisas acontecerem e se alinharem naturalmente. Eu falo porque eu tive um processo esses tempos atrás, foi até agora no começo do ano, que eu tava passando por esse ritmo. Chegou um ponto de um processo que eu tinha da minha época de maior perturbação, assim, financeira. E chegou um processo, tava correndo e eu nunca tinha condições na época de acertar isso. Eu fui deixando até um ponto que congelou a conta bancária do meu marido. E ele tem a maior renda na minha casa hoje. Então as nossas coisas maiores dependem da renda dele. Então automaticamente congelou. No dia que congelou, eu tinha um monte de coisas para pagar. Eu tinha a dívida para pagar, que no caso vem um acordo. Daí você tem que pagar à vista. E daí eu falava assim, como eu vou levantar mais dinheiro? E eu preciso dessa quantia, eu precisava para 2 dias. Então veio a lei do ritmo, eu só assumi com meu marido, não amor, a gente vai pagar. Fechamos lá, a mulher do banco ligou, falou, mas o boleto vence em 2 dias. Daí ele falou assim, e agora? Eu falei assim, agora manda ela mandar por e-mail. Mas como a gente vai pagar? Não me importa, a gente vai pagar. Só que eu também tinha clareza de que eu não queria fazer mais dívida, porque eu estou numa fase de realinhamento total e energético. E isso tem referência até para pagamentos, que dependendo da pessoa, quando no campo dela me permite, eu explico para ela o porquê. As pessoas, tem umas que conseguem pagar tipo coisas no Pix, outras pagam parcelado, outras reclamam quando ela vai pagar alguma coisa e a pessoa cobra juros. Tudo isso tem equiparação energética, então tem muito entendimento sobre isso. Entendendo isso, eu falei, não, a gente não vai fazer mais dívida para pagar dívida. E era um valor bem considerável para mim, porque eu não tinha outra fonte, bloqueou a conta dele, tava tudo lá. E falei, e agora? Não vou pedir para ninguém, porque eu não vou pedir nada para ninguém, não vou falar com meu pai, não vou falar com ninguém, também não vou pegar do banco. Eu só falei assim, não importa, o meio vai vir. No dia seguinte, o meio veio, foi muito incrível. Só do fato de você não se desesperar, de você não arrancar o cabelo e saber que vai resolver. De uma conversa que de manhã ele estava dando conselhos, meu marido, para um primo dele, porque ele estava reclamando da correria do trabalho, que ele tem uma empresa também. Daí ele falou, primo, não reclama, tá dando tudo certo, não sei o que, isso é normal, já as coisas melhoram, não sei o que. Daí ele foi lá e deu o exemplo da situação dele, o que tinha acabado de acontecer. Daí ele só perguntou, e aí, primo, em quanto tempo? Esse dinheiro tá na conta? Eu falei assim, tá. Ele falou, tá. Em quanto tempo resolve isso? A mulher do banco falou que geralmente até uns 20 dias, 30 dias no máximo, eles liberam, tá. Ele falou, tá bom, primo, eu tenho esse dinheiro, eu vou te emprestar e assim que você receber, você me devolve, que é o meu capital de giro também da minha empresa. Ele falou, tá bom.
Foi dito e feito. Daí eu perguntei pra ele se ele queria que mandasse o boleto, mandei pro meu marido mandou pra ele. Não deu 10 minutos, ele pagou e só enviou o comprovante. Automaticamente precisava, imagine se eu não tivesse essa consciência, opa, e agora? O que vai acontecer o caos? Agora que já tá tudo alinhado, que as coisas aconteceram, que a gente se reestruturou. Daí vem o ritmo pra quê? Pra testar se tá tudo bem com a sua realidade, se você tem firmeza na identidade. E foi incrível, daí a gente deu o prazo dos 15 dias, nos 15 dias a gente conseguiu o dinheiro da conta, devolvemos pro primo e vida que segue. Então, até uma questão que às vezes a pessoa que não tem entendimento, ela vai oscilar, vai achar que é o caos. Quando ela tem um entendimento, ela só sabe que vai ser resolvido. Ela só sabe que vai acontecer do jeito que tiver que ser. Porque no final é para tudo dar certo, tudo coopera pro bem. E veio de um lugar que eu jamais imaginaria, de uma forma muito mágica, porque não deu um dia. E o meu boleto tinha um padrão, tinha a data de vencimento de 2 dias úteis. Então era quarta-feira, a mulher ligou na terça, ela mandou o boleto, eu tinha a quarta e a quinta para me pagar, uma coisa assim, ou era na sexta, uma coisa assim. E no dia seguinte foi pago, uma coisa que se eu fosse perguntar para minha mente racional como, quando e onde eu ia manifestar aquilo, eu ia cair em desespero, tipo assim, mas e agora? Da onde eu vou ancorar isso sem fazer dívida, sem me colocar naquele lugar que eu já saí? Por isso que tem que ter clareza e direcionamento do que você quer e do que você não quer e de onde você quer chegar. Porque eu não me permiti me equilibrar para depois voltar para a antiga identidade, que depois tá cheio de dívida, que tem um monte de parcela. Não é essa a realidade que eu ancoro para mim hoje. Então teve que ter uma firmeza e a fé. A fé é a certeza de que seria resolvido do jeito que eu queria. Então foi resolvido e pronto. Então é essa identidade que vocês têm que sustentar. A certeza do resultado final. Por mais que venha qualquer ritmo, polaridade na sua realidade, automaticamente você sustenta a sua ideia. Porque você tem certeza de que aquilo vai ser resolvido. É você com você mesmo. O seu maior inimigo está aqui dentro também, que é a dúvida. Então você escolhe não duvidar. Não importa o que aconteça, no final dá tudo certo, sempre vai dar. Aqui é só uma historinha mesmo, é um faz de conta, então vamos brincar com o faz de conta. Eu brinco que vai dar tudo certo e vai dar. É essa a realidade que vocês têm que ancorar. Mas foi a última, assim, graças a Deus, porque fazia tempo que eu não tinha oscilações assim na minha realidade. Mas é só para mim ter um testemunho, para me comprovar de que é real, que vale a pena sustentar a ideia, sustentar essa nova identidade que sabe, que tem um entendimento, que está aberta para receber da vida, de tudo e de todos. Porque até essa oscilação tem um receber. O receber é experiência, né? O crescimento, a expansão. Quando vocês escolhem receber da minha energia, vocês também estão recebendo do meu conhecimento, da minha expansão, da minha vibração. Então é tudo um receber de tudo e de todos, né? Ai, até apareceu não sei o que de convite, gente. Eu apertei errado aqui na tela. Nem sei para quem foi, mas... Deixa eu ver se aparece. Não. Érica, fale um pouco sobre intencionar. Para mim, fez milagres. O intencionar é você focar só no que você quer, né? Automaticamente, você só olha o objeto do seu resultado final. Não se permita duvidar. Intencione. Quando vem o desejo, aquilo está disponível no seu campo. Nunca chega nada para alguém que não esteja alinhado com ela para ela receber. Então nunca duvide do que você quer manifestar nessa realidade quando surge o desejo. Entende? Então automaticamente toda vez que surgir algo que você julgue ser grandioso, ser difícil, não acredite nessa ideia. Porque se chegou esse desejo para você, está alinhado com seu campo vibracional para viver essa experiência. Boa noite, Emerência. Seja bem-vinda. Então automaticamente... Foque no que você quer, se permita aceitar de que é possível, né? Intencionar é dar o seu foco, sua atenção só naquilo, aceitando que já está feito, porque literalmente está aqui já acontecendo, já está manifestado em alguma realidade aqui. E quando você se iguala a essa vibração, vem para o seu campo. Então você só abre o seu campo para o estado de se permitir viver isso. Érica, a consciência me pegou agora. Veja ao criar algo para o TikTok como exemplificar. Deixa eu ver, peraí.
Coisa da mente. Percebi que temos 4 níveis da mente. Érica, a consciência me pegou agora. Veja. Ao criar algo para o TikTok, como exemplificar alguma coisa da mente. Percebi que temos 4 níveis de consciência. Menina, a mente física. A mente consciente, pensei ser a mesma. Não, não é, né? É tudo separadinho. A consciência, a matéria, que é o cérebro, o racional, que é o entendimento que o cérebro capta, né? Isso é muito verdade mesmo. Se chegou o desejo é porque está alinhado conosco. O resto é distração. Sim. Nunca vai chegar um desejo para você nem para ninguém que não esteja possível na realidade dela. Nunca. Você só tem que se alinhar vibracionalmente no seu estado de permitir chegar até sua manifestação. Que é esse o seu processo aqui na realidade. Não bloquear o que você quer, não duvidar. Só aceitar que já é. Oi, Raíssa, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo Hurt Me. Tudo, a vida é muito aleatória, né? A partir de um entendimento que você tem de diferente na sua realidade, você consegue aplicar em todo o resto da sua vida, né? Por isso que fala que uma mudança de pensamento é automaticamente uma mudança de realidade. Não tem como mais ser a mesma nunca. Quando você tem um entendimento de algo e você passa a agir nesse novo entendimento, automaticamente todo o resto vai ser diferente. Porque já não é mais a mesma pessoa, não é mais a mesma versão sua, não é mais a mesma identidade. Então, automaticamente, quando você ainda alimenta o observar os mesmos problemas, as mesmas limitações, contar a mesma historinha, você se percebe que você está naquela identidade limitada. Porque quando você tem consciência e consegue sustentar sua nova versão, daqui para frente você sustenta uma nova ideia, um novo padrão de pensamento, você consegue enxergar diferente, porque automaticamente você está conscientemente a todo momento plantando uma causa totalmente diferente. Então, a sua realidade vai ter que se projetar também totalmente diferente. Aí sempre vai voltar também a causa e o efeito de tudo. Eu planto morangos para me colher morangos. Eu planto ideias positivas para colher uma realidade positiva. Então, automaticamente é tudo conectado. Não existe separação de nada. Vou postar lá. Posta lá sim, Giovânia. Todo entendimento ancora também clareza em todo mundo. É muito importante mesmo. Através de vários pontos de vista, as peças vão se encaixando, né? E vai abrindo a mente, né? Várias coisas que eu estudei, que eu li, que eu assisti, vídeos de pessoas, tudo isso vai ancorando uma nova versão de entendimento da gente. Então é muito importante. Qualquer insight que a pessoa tem, ela posta o ponto de vista dela, já vira a fichinha assim na cabeça de muita gente. É muito importante. Essa hora voa aqui, né, na plataforma. Gente, eu perco a noção do tempo aqui. Vai dar 11 horas já. Amanhã ainda é sexta-feira. Eu tô na certeza de que amanhã ainda é sábado. Tô achando que amanhã já vai ser sábado, né? Não, acho que hoje eu não vi, Giovânia. Hoje eu quase não entrei direito no TikTok. Eu entrei com pressa, que hoje eu tava numa correria. Mas eu vou olhar quando eu terminar aqui.
Até... Eu acho que tá bom por hoje, né, gente? Já expandimos bastante, né? Vai dar 11 horas já. Vamos descansar por hoje. Eu fiz live hoje de manhã à tarde. Eu até perdi a noção do tempo. Acho que foi à tarde, né? Foi à tarde? Foi. Eu fui buscar as crianças. É verdade, eu fiz uma live à tarde também. Pessoal que tiver interesse em acompanhar as lives que fica gravada, tá? Tá aqui como curso no link da bio, tá? Vai ficar lá as lives. E-book também, tá no link. Consultoria também coletiva individual, tá tudo lá, tá? Quem precisar da minha ajuda é só chamar e agendar lá, tá bom? Érica, o que posso fazer quando eu ficar triste por as coisas dessa realidade? Você tem que entender, Antônia, que você não pode se identificar com a realidade. Porque lembra que tudo aqui é só um passado que você criou lá atrás, inconsciente, né? Você não estava consciente do que você estava permitindo acessar, né? Criar na sua realidade. Agora que você está consciente, você vai entender que isso é só passado e automaticamente você vai aceitar que daqui para frente vai ser diferente. Só que agora você vai ter que dar o tempo da sua sementinha germinar. Você plantou, você vai ter que aceitar que você já plantou e automaticamente tem um processo dela crescer aqui na matéria. Você vai regar, você vai cuidar e você vai confiar que o resultado já está feito, porque ele está. Então, é tudo no final sobre uma confiança, tá? Então, é aceitar o resultado final e não duvidar mais. Enquanto você não ancora nessa energia de aceitar o resultado, você ainda continua reagindo, né? Você continua sofrendo. Vou comprar seus e-books, sinto essa vontade, sei que vão potencializar muito em meus estudos, amo demais. Sim, porque não ali nos meus e-books não tem só palavras, tem toda uma frequência de ativação também, de ativação energética. Então é muito mais até do que palavras. E quando você se conecta com a minha energia, com o meu e-book, com o meu atendimento, é muito mais do que só palavras e direcionamento que eu passo. É uma energia que você ancora do meu campo. Por isso que as pessoas se conectam e sentem um desejo. Eu vou comprar o e-book, eu vou fazer o atendimento, eu vou acessar o curso. Então, é pela energia vibracional que ela atrai no campo, né? Então, é coisa de conexão vibracional mesmo. Tudo é muito mais do que palavras. Hoje eu já tenho esse entendimento em clareza. Então, automaticamente, a gente entende que é muito mais do que a gente enxerga. Porque tudo isso aqui, ó, a gente nem sabe a proporção. A gente tá começando a aprender agora que tudo é só vibração energética, né? É muito metafísico, é sim. Então hoje eu já consigo enxergar com esses olhos. Até quando eu me conecto com pessoas, eu sei que é muito mais até pelo físico da pessoa que eu tô vendo, ou por algo que eu tô aprendendo, é muito mais. É a atração mesmo vibracional. O meu campo precisa de ativações. E com quem eu me conecto, ativa isso em mim. Então por isso que é muito importante, é muito mais do que a gente enxerga na matéria. Antônia, eu vou depois já entrar em contato com você pra gente ver o horário seu de amanhã, tá? Eu vou ver, vou deixar já confirmado o seu horário. Depois, se tiver mais alguém que queira entrar no grupo, eu coloco amanhã, tá? Obrigada, Ana. Obrigada. E é isso, pessoal. Vou estar encerrando por hoje. Obrigada a todo mundo que acompanhou, que expandiu junto aqui a nossa energia. Obrigada a vocês. E quem precisar, os links tá tudo na bio, tá bom? Gratidão mesmo, cada um de vocês. Bom descanso e amanhã sextou, bebês. Sextou para todos nós.